Você já teve a sensação de que fizeram você se sentir pequeno? Talvez ninguém tenha levantado a voz. Talvez ninguém tenha dito palavras ofensivas diretamente. Mas bastou um olhar de desprezo, uma comparação, uma rejeição, uma injustiça, uma oportunidade tirada de você. E, aos poucos, seu coração começou a acreditar em uma mentira. A mentira de que seu valor depende da forma como as pessoas o tratam. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você tenta fazer o certo. Procura agir com honestidade. Ajuda quando pode. Respeita as pessoas. Mas, mesmo assim, parece que é ignorado, desvalorizado, mal compreendido, ou até humilhado. E o mais difícil é quando a humilhação vem de quem você jamais imaginou. Alguém da própria família, do trabalho, da igreja, um amigo, ou alguém em quem você confiava. Nesses momentos, a dor vai muito além daquilo que aconteceu. Ela começa a atingir a identidade. Você passa a perguntar: será que eu realmente tenho valor? Será que Deus está vendo isso? Será que um dia essa dor vai fazer sentido? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, permaneça comigo. Porque hoje não quero falar apenas sobre pessoas que humilharam você. Quero falar sobre um Deus que nunca deixou de enxergar você. Existe um versículo que sempre me emociona. Em 1 Samuel lemos: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse texto foi escrito quando Samuel foi escolher o futuro rei de Israel. Todos olhavam para os irmãos mais velhos de Davi. E, sinceramente, fazia sentido. Eles eram fortes, experientes, tinham aparência de líderes. Enquanto isso, Davi nem sequer foi chamado para participar. Imagine essa cena. Seu próprio pai não acreditava que ele fosse uma opção. Talvez Davi estivesse acostumado a ser o filho esquecido, o menino que cuidava das ovelhas enquanto os outros recebiam atenção. Humanamente falando, ninguém esperava nada dele. Mas Deus estava olhando exatamente para aquele rapaz que os outros ignoravam. Essa história nos ensina algo muito profundo. As pessoas podem olhar apenas para aquilo que conseguem enxergar, mas Deus conhece aquilo que ninguém vê. Ele conhece suas intenções, seu caráter, sua fidelidade, suas lágrimas escondidas, aquelas orações feitas em silêncio, os momentos em que você continuou fazendo o certo mesmo sem reconhecimento. Talvez ninguém tenha percebido, mas Deus percebeu. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. A humilhação tenta convencer você de que sua identidade depende da opinião de quem o feriu. E esse é um dos maiores perigos. Porque, quando acreditamos nisso, começamos a viver tentando provar nosso valor para pessoas que nunca poderão defini-lo. Pense por alguns instantes. Quantas decisões você já tomou apenas para conseguir aprovação? Quantas vezes tentou agradar pessoas que nunca estavam satisfeitas? Quantas vezes mudou sua forma de agir para evitar críticas? No começo parece algo pequeno. Mas, aos poucos, deixamos de viver guiados por princípios e passamos a viver guiados pela necessidade de aceitação. Isso é extremamente cansativo. Porque sempre existirá alguém para criticar. Sempre existirá alguém para diminuir suas conquistas. Sempre existirá alguém que enxergará apenas seus erros. Se sua paz depender da aprovação das pessoas, ela será frágil. Mas existe uma notícia maravilhosa. Deus nunca chamou você para construir sua identidade sobre opiniões humanas. Ele chama você para lembrar quem você é diante dele. Isso não significa que nunca sentiremos dor. A rejeição machuca. A injustiça machuca. A humilhação machuca. A Bíblia nunca escondeu isso. O próprio Jesus foi desprezado. Foi ridicularizado. Foi rejeitado por muitos. Foi injustamente acusado. Foi traído por alguém próximo. Se existe alguém que entende a dor da humilhação, esse alguém é Cristo. E isso muda completamente nossa perspectiva. Porque, quando oramos,
Não estamos falando com alguém distante da nossa dor. Estamos falando com alguém que conhece profundamente o sofrimento humano. Existe outra história que talvez fale diretamente ao seu coração. Ana sofria constantemente. Todos os anos era provocada por Penina. Era humilhada por não conseguir ter filhos. Imagine o peso emocional que ela carregava. Aquelas palavras se repetiam. Aquelas comparações continuavam. Aquela dor parecia não ter fim. Mas existe um detalhe muito bonito. Ana decidiu levar sua dor para Deus, em vez de transformá-la em amargura. Ela chorou. Abriu seu coração. Foi sincera. E, naquele momento de oração, aconteceu algo importante. Antes mesmo de sua situação mudar, seu semblante começou a mudar. Perceba isso. A paz começou a nascer antes da resposta que ela esperava. Isso nos ensina uma verdade preciosa. Às vezes Deus começa restaurando nosso coração antes de transformar nossas circunstâncias. Talvez seja exatamente isso que Ele queira fazer com você. Porque uma pessoa ferida costuma enxergar a si mesma pelos olhos de quem a machucou. Mas Deus deseja que você volte a enxergar sua vida pelos olhos dele. Existe um microdetalhe nessa história que poucas pessoas percebem. Ana não respondeu às provocações na mesma moeda. Ela não tentou humilhar quem a humilhava. Ela levou sua dor ao único lugar onde poderia encontrar consolo verdadeiro. Isso exige maturidade. Porque nossa vontade natural é provar que estamos certos. É devolver a ofensa. É mostrar para todos que conseguimos vencer. Mas Deus trabalha primeiro dentro do coração. Porque uma vitória exterior sem cura interior ainda deixa a pessoa presa ao passado. Talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez o que mais dói não seja apenas o que fizeram com você, mas o fato de essas palavras ainda ecoarem dentro da sua mente. Talvez alguém disse que você nunca seria suficiente, que nunca conseguiria, que não tinha valor, que não serviria para nada. E, mesmo depois de muito tempo, essas frases continuam aparecendo nos momentos de silêncio. Se isso acontece com você, quero que saiba de uma coisa. Uma mentira repetida muitas vezes não se transforma em verdade. O fato de alguém ter diminuído você não significa que Deus diminuiu você. O fato de alguém não enxergar seu valor não significa que você não o tenha. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Daqui a pouco vamos conversar sobre o maior erro que cometemos depois de sermos humilhados. Um erro que prende nosso coração exatamente às pessoas que nos feriram. E entender isso pode mudar completamente a maneira como você enfrenta essa dor. Se você continua comigo até aqui, quero reconhecer algo. Você não está apenas ouvindo uma mensagem. Está permitindo que seu coração reflita. E isso já é um passo importante. Porque a cura começa quando paramos de fugir da dor e permitimos que Deus fale com ela. Continue comigo. Porque existe uma verdade que pode libertar você da necessidade constante de provar seu valor para quem nunca esteve disposto a reconhecê-lo. Existe um erro que quase todo ser humano comete depois de ser humilhado. Ele passa a viver tentando provar que os outros estavam errados. Talvez você já tenha feito isso sem perceber. Você trabalha mais. Se esforça mais. Tenta conquistar mais. Mas, no fundo, existe uma pergunta silenciosa guiando todas essas atitudes. Agora eles vão reconhecer meu valor? Parece algo saudável. Mas existe uma armadilha escondida nisso. Quando você vive para provar seu valor a quem o desprezou, continua permitindo que essa pessoa controle sua vida. Ela talvez nem pense mais em você, mas continua ocupando espaço dentro da sua mente. Perceba como isso é pesado. Sua felicidade passa a depender da reação de alguém que já o machucou. E Deus nunca desejou que você vivesse preso dessa maneira. Existe uma história muito interessante na vida de José. Talvez você conheça apenas o final. O rapaz que se tornou governador do Egito. Mas, antes disso, houve muitos anos de silêncio. Anos em que parecia que Deus havia esquecido dele. José foi vendido pelos próprios irmãos. Imagine a dor dessa traição. Não foram inimigos.
Foi a própria família. Depois foi acusado injustamente. Foi preso sem ter cometido crime. E permaneceu anos esperando. Humanamente falando, havia muitos motivos para José alimentar ódio, para desejar vingança, para viver obcecado em provar que todos estavam errados. Mas existe algo extraordinário. A Bíblia nunca mostra José vivendo para convencer seus irmãos de seu valor. Enquanto eles o esqueciam, José continuava sendo fiel onde Deus o colocava. Na casa de Potifar, na prisão, depois no palácio. Perceba esse detalhe. Sua fidelidade não mudava conforme o reconhecimento das pessoas. Ela permanecia a mesma. E talvez essa seja uma das maiores lições desta mensagem. O seu caráter não precisa mudar porque alguém tratou você de maneira injusta. Você não precisa se tornar uma pessoa amarga porque encontrou pessoas amargas. Você não precisa abandonar seus princípios porque alguém abandonou os próprios. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. A humilhação tenta convencer você de que sua única saída é vencer para finalmente ter paz. Mas a Bíblia mostra outro caminho. Primeiro Deus cura o coração. Depois ensina a caminhar com liberdade. Porque, se a cura não acontecer, mesmo depois das conquistas você continuará preso ao passado. Imagine se José tivesse passado todos aqueles anos pensando apenas em se vingar dos irmãos. Talvez nunca tivesse administrado bem a prisão. Nunca tivesse interpretado sonhos. Nunca estivesse preparado quando a oportunidade chegou. O ressentimento rouba a energia que poderia ser usada para crescer. Talvez você esteja percebendo isso agora. Quanto tempo da sua vida já foi consumido revivendo situações antigas? Quantas conversas você repetiu mentalmente? Quantas respostas imaginou dar? Quantas vezes sonhou em mostrar para aquela pessoa que ela estava errada? Tudo isso parece natural, mas também é extremamente desgastante. Porque o passado continua governando o presente. Existe uma frase que pode mudar sua perspectiva. Você não precisa convencer quem escolheu não enxergar seu valor. Pare por alguns segundos. Talvez você tenha passado anos tentando isso. Tentando ser suficiente. Tentando agradar. Tentando conquistar reconhecimento. Mas algumas pessoas simplesmente não enxergarão aquilo que Deus colocou dentro de você. E isso não significa que Deus deixou de enxergar. Existe outra história que fala profundamente sobre esse assunto. Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul. Humanamente falando, muitos diriam que era justiça. Afinal, Saul o perseguia injustamente. Queria tirar sua vida. Mesmo assim, Davi escolheu não tomar para si aquilo que pertencia a Deus. Ele entendia que a justiça definitiva não dependia das próprias mãos. Isso não significa aceitar abusos ou permanecer em situações destrutivas. Significa não permitir que o desejo de vingança domine o coração. Porque, quando a vingança ocupa espaço dentro de nós, ela também começa a nos transformar. E Deus deseja libertar você exatamente disso. Talvez alguém tenha tentado diminuir você. Mas não permita que essa pessoa também diminua seu coração. Existe um microdetalhe que poucas pessoas percebem. Quando Deus trabalha na vida de alguém, normalmente começa onde ninguém consegue enxergar. As pessoas costumam admirar os resultados. Mas Deus trabalha primeiro no caráter, na humildade, na perseverança, na maturidade, na capacidade de continuar fazendo o bem mesmo sem aplausos. É exatamente isso que aconteceu com José. É exatamente isso que aconteceu com Davi. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus poderia ter respondido cada acusação. Poderia ter humilhado aqueles que o humilhavam. Poderia ter provado sua autoridade a qualquer momento. Mas escolheu permanecer fiel ao propósito que o Pai lhe havia dado. Isso nos ensina algo muito profundo. Nem toda batalha precisa ser respondida. Nem toda crítica merece uma reação. Nem toda humilhação precisa ser combatida imediatamente. Algumas delas precisam apenas ser entregues nas mãos de Deus. E isso exige uma força muito maior do que simplesmente responder.
Se você continua assistindo até aqui, quero reconhecer algo. Talvez você tenha começado este vídeo pensando apenas nas pessoas que machucaram você. Agora talvez esteja percebendo que Deus deseja fazer algo ainda mais profundo. Ele deseja impedir que essas pessoas continuem controlando sua vida através da dor. Porque existe liberdade depois da humilhação. Existe vida depois da rejeição. Existe esperança depois da injustiça. Mas ainda existe uma pergunta importante. Como continuar caminhando quando as lembranças ainda machucam? Como confiar que Deus continua agindo mesmo quando não vemos nenhuma mudança? Na última parte do vídeo vamos falar justamente sobre isso. Vamos entender por que a verdadeira honra que Deus concede começa muito antes do reconhecimento das pessoas e por que ninguém consegue impedir os propósitos de Deus para uma vida que permanece fiel, mesmo em meio à humilhação. Talvez, neste momento, exista uma pergunta dentro do seu coração. Será que um dia essa dor vai deixar de me acompanhar? Essa é uma pergunta sincera. Porque quem foi humilhado não sofre apenas no momento em que tudo aconteceu. Muitas vezes, a lembrança continua machucando durante anos. Basta encontrar aquela pessoa novamente. Basta ouvir um assunto parecido. Basta passar pelo mesmo lugar. E parece que tudo volta. Por isso, antes de qualquer outra coisa, quero lembrar você de uma verdade muito importante. Curar-se não significa esquecer completamente o que aconteceu. Significa não permitir que aquilo continue definindo quem você é. Existe uma diferença enorme entre carregar uma cicatriz e continuar vivendo com uma ferida aberta. A cicatriz lembra que houve dor, mas também lembra que houve restauração. Talvez Deus esteja conduzindo você exatamente para esse processo. Não apagar sua história, mas impedir que ela continue controlando seu futuro. Existe uma passagem muito bonita na carta aos Romanos. Paulo escreve: "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Esse versículo parece simples, mas pense na dificuldade de colocá-lo em prática. Quando alguém nos trata injustamente, nossa reação natural é responder da mesma maneira. Quando somos diminuídos, queremos diminuir também. Quando somos feridos, queremos que o outro sinta a mesma dor. Mas Paulo apresenta outro caminho. Não porque seja fácil, mas porque é libertador. Quando você responde ao mal apenas com mais mal, continua preso à mesma corrente. Mas quando decide permanecer fiel aos princípios de Deus, algo começa a mudar dentro de você. Você deixa de ser controlado pelas atitudes das outras pessoas e volta a ser guiado pelos valores que escolheu viver. Existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. A maior vitória de José não foi se tornar governador. Foi reencontrar seus irmãos sem permitir que o ódio governasse seu coração. Imagine aquele momento. Agora era José quem tinha autoridade. Agora era José quem possuía poder. Se quisesse, poderia se vingar. Poderia humilhá-los da mesma forma. Poderia fazê-los experimentar exatamente a dor que ele havia sentido. Mas ele escolheu outro caminho. Ele chorou. Perdoou. Reconheceu que Deus havia continuado trabalhando, mesmo durante os anos mais difíceis. Isso não significa que a traição deixou de ser errada. Ela continuou sendo. Mas José não permitiu que a injustiça transformasse seu caráter. Talvez essa seja uma das maiores honras que Deus realiza na vida de uma pessoa. Não apenas mudar suas circunstâncias, mas preservar seu coração. Porque existe uma vitória muito maior do que provar para todos que você venceu. É continuar sendo quem Deus chamou você para ser, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Pense em Jesus. Na cruz, ele foi zombado, ridicularizado, chamado de impostor. As pessoas olharam para aquele momento e pensaram que tudo havia terminado. Mas Deus ainda estava escrevendo a história. Isso nos ensina algo muito importante. Nem sempre aquilo que parece derrota aos olhos das pessoas é derrota aos olhos de Deus. Há momentos em que Deus continua trabalhando em silêncio. E o silêncio de Deus nunca deve ser confundido com ausência. Ele continua presente mesmo quando você não consegue perceber todos os seus movimentos.
Talvez você esteja vivendo justamente uma dessas fases. Você olha ao redor e pensa, nada mudou. Mas será que realmente nada mudou? Olhe novamente para o seu coração. Talvez hoje você tenha mais maturidade do que tinha alguns anos atrás. Talvez tenha aprendido a depender mais de Deus. Talvez tenha desenvolvido compaixão por pessoas que também sofrem. Talvez esteja mais forte do que imagina. Às vezes estamos tão concentrados naquilo que ainda esperamos que deixamos de perceber aquilo que Deus já começou a fazer dentro de nós. Existe outro ensinamento precioso. Não permita que a pessoa que humilhou você continue ocupando espaço demais na sua vida. Ela já participou de um capítulo da sua história. Mas não precisa escrever os próximos. Os próximos capítulos pertencem a Deus. E também as escolhas que você fará daqui para frente. Talvez hoje seja o dia de tomar uma decisão. A decisão de deixar de viver tentando provar seu valor. A decisão de deixar de carregar palavras que Deus nunca disse sobre você. A decisão de lembrar diariamente que sua identidade não nasce da aprovação humana. Ela nasce do amor de Deus. Isso muda completamente a forma como caminhamos. Porque deixamos de correr atrás de reconhecimento. E passamos a viver com fidelidade. Fazemos o bem porque é o certo. Trabalhamos com dedicação porque isso honra a Deus. Tratamos as pessoas com respeito porque esse é o caráter que desejamos cultivar. Não porque esperamos aplausos, mas porque sabemos quem somos. Agora quero deixar uma aplicação prática para você. Hoje, antes de dormir, pegue um papel ou abra o bloco de notas do celular. Escreva o nome da situação que mais machucou você. Ao lado, escreva esta pergunta: o que essa experiência tentou me fazer acreditar sobre mim? Talvez a resposta seja que eu não sou suficiente, que nunca serei amado, que nunca conseguirei, que não tenho valor. Depois faça uma segunda pergunta: essa é uma verdade de Deus ou uma marca deixada pela dor? Essa reflexão pode parecer simples, mas ajuda a separar aquilo que Deus diz sobre você daquilo que o sofrimento tentou convencer você a acreditar. Se você chegou até aqui, quero reconhecer algo. Você não escolheu alimentar apenas a revolta. Escolheu refletir. Isso já demonstra um coração disposto a ser transformado. E essa transformação vale muito mais do que qualquer reconhecimento humano. Agora quero fazer uma pergunta. Qual foi a maior lição que Deus ensinou você através de um momento difícil? Se sentir liberdade, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode encorajar alguém que hoje está vivendo exatamente a dor que um dia você enfrentou. E, se esta mensagem falou ao seu coração, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. Assim, mais pessoas que estão se sentindo rejeitadas, esquecidas ou humilhadas poderão encontrar esperança nesta palavra. Antes de irmos embora, quero que você guarde uma última imagem. Imagine uma joia sendo encontrada no meio da terra. Durante muito tempo ela esteve escondida, coberta de poeira. Ninguém percebia seu valor. Mas o fato de estar escondida nunca mudou aquilo que ela realmente era. Ela continuava preciosa. Talvez hoje você também se sinta assim. Pouco visto, pouco reconhecido, pouco valorizado. Mas o valor de uma joia nunca depende do olhar de quem passa por ela. Depende daquilo que ela realmente é. Da mesma forma, seu valor não depende das palavras de quem tentou diminuir você, nem das comparações, nem das rejeições, nem das injustiças que sofreu. Seu valor está no fato de que Deus conhece você profundamente, ama você e continua chamando você para caminhar com Ele. Talvez algumas pessoas nunca reconheçam aquilo que fizeram. Talvez algumas nunca peçam perdão. Talvez algumas jamais entendam a dor que causaram. Mas sua paz não precisa depender disso. Você pode seguir em frente. Pode continuar crescendo. Pode continuar servindo a Deus com fidelidade. Pode permitir que Ele cure aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Porque a verdadeira honra que Deus concede começa dentro do coração. É a honra de devolver dignidade a quem se sentia sem valor.
É a honra de restaurar a esperança de quem acreditava que sua história havia terminado. É a honra de lembrar que nenhuma injustiça, por maior que seja, consegue apagar os propósitos de Deus para uma vida que permanece fiel. Obrigado por permanecer comigo até aqui. E, se esta reflexão fortaleceu seu coração, recomendo assistir ao próximo vídeo do canal, onde vamos conversar sobre como confiar em Deus quando parece que a resposta nunca chega. Até lá, cuide do seu coração. Não permita que a dor escreva sua identidade. E lembre-se todos os dias desta verdade. As pessoas podem não enxergar seu valor, mas Deus nunca deixou de enxergar você.